Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. E aí, galera, oi pra você que nos acompanha, oi pra você que tá aí acompanhando todo o nosso conteúdo do canal Nota 10. Nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast de milhões, Nota 1000, conversando, trazendo os nossos professores, o nosso time de profissionais de educação que está aqui acrescentando na nossa preparação para o Enem 2023. Dessa vez nós estamos recebendo novamente o professor Erismar Cunha. Já esteve aqui, a gente já conversou falando sobre os prováveis temas para a redação do Enem 2023 e dessa vez, não para chutar, mas sim para comentar, como a gente deixou acertado aqui no outro podcast que ele tinha que voltar. E hoje ele está voltando para a gente falar um pouquinho sobre o que foi essa redação do Enem 2023. Seja bem-vindo novamente, Erismar, um prazer estar aqui. Estou bem feliz de a gente comentar o tema. Que maravilha, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui, né? E para comentar sobre o tema de redação, então, eu estou maravilhado. Um tema muito importante, bastante necessário, né? E trazendo aí algumas informações que a gente vai discutir daqui a pouquinho de forma muito, muito importante. Levando em consideração, Tiffany, que o tema da redação do Enem, em algumas aulas em que eu passei aqui pelo Nota 10, eu deixei bem claro que seria necessário que o aluno fizesse uma divisão do tema. Como assim uma divisão? Para quem deve lembrar das aulas aí, com certeza vai saber. A divisão de você ter dentro do tema um assunto, junto a esse assunto você ter praticamente um eixo, né? Aquele do qual o objeto de estudo e também uma delimitação. Por exemplo, para quem não lembra, né, do tema, que era um tema um pouquinho extenso, mas era um tema muito fácil de se trabalhar, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, 3 pontos, a gente pode começar o nosso podcast conversando sobre isso. Primeiro, obrigatoriamente se faz necessário a gente comentar sobre a questão dos desafios dessa invisibilidade. Eu acho que é um ponto-chave da história. Com certeza. Durante toda a história da humanidade, a mulher, em vários aspectos, né? A questão de divisão de trabalho, em questão salarial, em questão de respeito à divisão de gênero, sempre a mulher ficou nessa invisibilidade. Então, o próprio tema já pedia para você comentar sobre isso. Eu acho que quando a gente já lê assim, o tema, antes mesmo de ler os textos de apoio, já dá para ter algumas noções. Por exemplo, quando fala desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Ele não está dizendo, abrindo possibilidade de você pensar, será que a mulher realiza um trabalho de cuidado que não é invisível? Não, ele está realmente afirmando, a mulher vive uma situação, a mulher no Brasil vive uma situação de trabalho, de cuidado que está invisível para a sociedade, né? Perfeito. E aí você toca no segundo ponto, porque quando a gente para discutir sobre a questão dos desafios, dos enfrentamentos dessa invisibilidade, a gente vai pensar, invisibilidade de quê? E aí a invisibilidade vem o objeto de estudo, a questão do trabalho de cuidado. E quando você tem um objeto de estudo, logo em seguida você tem uma delimitação. É possível a gente lembrar e discutir que existem homens que trabalham nessa condição do trabalho de cuidado? Existe, sim, mas é mínimo. Então, o processo de delimitação era que você falasse sobre a questão dessa invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil. Então, o tema ele trazia essa informação de uma maneira muito clara. Sim. Eu acredito, Tiffany, que alguns alunos talvez tenham tido um pouco de dificuldade por conta dos termos utilizados. Por exemplo, muitas pessoas, ao lerem, né, a questão de trabalho de cuidado, talvez não tenha compreendido de imediato o que seja um trabalho de cuidado.
Por exemplo... O que é um trabalho de cuidado nessa perspectiva? Isso, o trabalho de cuidado é aquele trabalho que muitas e muitas vezes é feito, é executado, mas ele não tem, por exemplo, leis que possam estabelecer direitos. Por exemplo, você trabalha como mulher em casa. Eu vou usar aqui uma expressão bem cotidiana. Se o marido, o filho, sei lá, qualquer pessoa do sexo masculino discutir ou for interrogado por alguém, vai dizer assim, não, minha mulher não trabalha não, ela fica só em casa. Essa é uma forma muito grotesca, arbitrária. As mulheres realmente falam assim, não, eu sou só dona de casa. Só. Não, eu faço só cuidar da casa. E engraçado que é até um pouco contraditório, porque assim, qual é a sua ocupação? Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? A pessoa responde, sou dona de casa, mas ao mesmo tempo, sou só dona de casa. Tipo, a minha função, meu trabalho é ser dona de casa, mas ao mesmo tempo eu tô invalidando aquilo como um trabalho. Isso. E não é culpa da mulher esse processo de invalidação. Por quê? Porque dentro de um contexto de vida patriarcal, que a gente foi criado, numa história onde o homem tem esse poder de superioridade, infelizmente a mulher se submete a dizer que só trabalhar em casa não é mesmo trabalho. Primeiro porque ela não é remunerada. Esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu até coloquei aí nas mídias, né, nas redes sociais, nas minhas redes sociais, um vídeo falando, eu disse, olha, a gente tem que lembrar que existe muito trabalho de cuidado na área da saúde. As pessoas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, as pessoas que trabalham nesse ramo, eles têm uma profissão que trabalham com o trabalho de cuidado. Porém, muitas mulheres têm esse trabalho, mas elas não são fisioterapeutas, elas não são enfermeiras, mas elas têm esse trabalho. E muitas vezes, quando há a remuneração, ela é mínima. Um dos dados que foi colocado num dos textos motivadores do Enem, ele deixava claro o contexto de horas semanais. Eu até abri aqui pra gente ver, né? Eu sei decoradinho. Diz, vamos ver se ela acertar. Porque os homens têm, no máximo, 11% de horas semanais. Não chega nem a 12%. 11 horas semanais. As mulheres chegam a quase 22 horas semanais. 21 e pouco. Tipo, enquanto a mulher passa praticamente um dia da semana cuidando, fazendo dos afazeres domésticos e tarefas de cuidados pessoais. Perfeito. O homem passa menos da metade do dia. Menos da metade. E muitas vezes ele é considerado o máximo, né? Porque quando tem um homem que faz algum serviço doméstico, alguma tarefa dentro de casa, ele é considerado o bambambam. Não é verdade? Sim. Mas a mulher faz isso. Muitas vezes a gente tem nos vídeos de aquele negócio, nossa, ele é um super pai. Maravilhoso. Porque ele fez exatamente o que a mãe faz todos os dias, mas ele é um super pai. Nesse contexto, alguém pode até pensar assim, mas Erisma, você como homem falar assim é até um contexto meio contraditório. Não, eu tô falando disso historicamente. Desde muito tempo, a mulher foi considerada como um ser inferior à masculinidade. A gente podia discutir a questão de gênero, sim, que é muito importante nesse sentido. A gente poderia discutir a questão do patriarcado, que é muito forte no Brasil. Entra aí a questão da discussão do machismo, que é fora do comum. Eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer. E sei que é perigoso o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Existiram, eu tenho certeza, alunos homens, alunos do sexo masculino, alunos machistas e patriarcais, que devem ter escrito alguma bobagem na redação, dizendo que não, porque o lugar da mulher é em casa mesmo. Eu já ouvi muito, eu tenho certeza que você, como mulher, deve ter escutado muito mais do que eu, que o lugar da mulher é na beira do fogão. Sim. Ora, mulher, a expressão correta é, mulher foi feita para pilotar fogão. A mulher foi feita para pilotar fogão, avião, carro. Ela pilota o que ela desejar. Né? Capacidade para isso ela tem de sobra. Né? Talvez não tenha tido oportunidades dela pilotar além do fogão
o avião. Então isso é muito forte. E acho que é aí que vem muito a importância social do Enem enquanto um exame nacional. E eu estava ouvindo podcasts e vendo o pessoal falando sobre a redação, né? Que o tema da redação, acho que você até comentou também aqui no nosso outro episódio, falando como o tema da redação, ele fica em evidência depois que, né, milhares de estudantes do Brasil participam e escrevem sobre um tema. Então ele fica aí no mínimo 2 semanas sendo palco, ganhando visibilidade, principalmente nessa semana, já da segunda para terça. O que a gente mais viu foram matérias em sites, em jornais, falando sobre o assunto. Então é uma repercussão. E aí desperta não é só a prova, né? Não é só a prova. É um despertar de um debate social que a gente precisa ter. Isso mesmo. E o Enem, quando faz a prova de redação, ele faz com esse intuito. Faz com o intuito que nós possamos discutir sobre um processo de intervenção que possa trazer melhorias de soluções, né? Que possa mitigar algo que está sendo pertinente como problema na nossa sociedade. E assim, eu achei um tema extremamente necessário na questão social. Talvez por ser mulher, né? Não achei difícil assim, uma escrita, mas eu fiquei pensando também, me colocando no lugar de pessoas que não têm tanto conhecimento, leitura feminista, não tem tanto, né? Principalmente homens que já fogem mais. Vim até de roxinho hoje pro podcast, porque roxo é a cor do feminismo, né? E aí, eu fiquei pensando, não precisava você ser a pessoa mais feminista do mundo, ou ter grandes leituras, ser um quadro de Frida Kahlo lá na sua casa, para falar sobre esse tema. Eu acho que era muito olhar para dentro da sua casa. Isso mesmo. Olha para dentro da sua casa, tipo, e isso no lugar de um candidato de mulher ou homem. Olha para dentro da sua casa. Quem tá lá fazendo, quem tá cuidando de você? Com certeza. Quem tá fazendo os afazeres domésticos da sua casa? Porém, a gente não pode esquecer também, querida, da questão da fundamentação. Por exemplo, quando eu postei um vídeo na internet logo após a prova do Enem, eu fiquei pensando, eu vou comentar sobre Bell Hooks? Eu vou comentar sobre a Djamila Ribeiro? Eu vou comentar sobre... Aí eu pensei em comentar algo que... fundamentar minha opinião, baseado em algumas outras ideias de mulheres que para mim são muito referência. Eu citei a Simone de Beauvoir, e citei uma frase que eu sou muito fã da própria Madre Teresa de Calcutá. Quando eu até terminei o vídeo de uma forma bem poética, né? Dizendo que a Madre Teresa, ela costuma dizer que nós somos uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano ele tá incompleto. Não é verdade? Sim. E eu terminei o vídeo dizendo, o mundo é incrível, mas o mundo sem as mulheres, ele seria incompleto. Eu não tenho como discordar dessa frase. De forma bem modesta, enquanto uma mulher, eu não tenho como discordar dessa frase. Mas pegando essa sua ideia da questão do feminismo, é muito interessante. Primeiro, a gente poder compreender que existe uma diferença muito grande entre feminismo e femismo. E logo em seguida, eu não preciso ser mulher para eu ser feminista. Sim. Porque o feminismo, ele não é feito para as mulheres. Ele é uma pauta defendida pelas mulheres porque elas estão em pé de desigualdade com os homens. Nós somos as mais afetadas nessa primeira, né? Isso. Mas quando linha. Quando eu falo como homem na questão do feminismo, eu falo na questão de direito para todos. Sim. De igualdade para todo mundo, de oportunidade para todo mundo. Assim como eu não preciso ser negro para não ser racista, assim como não preciso ter uma deficiência para falar da questão do respeito às pessoas com deficiência e assim por diante. Então, o tema, ele foi um tema muito, muito bem elaborado. Para algumas pessoas, ele, né, não valeu muito. Algumas pessoas acharam o tema muito partidário. Nossa, eu nem quero escutar quem são essas pessoas. Pois é, eu também não. Mas a gente precisa comentar com quem acompanha o nosso podcast, quem acompanha o Nota 1000, saber que os fundamentos que você utilizou para o contexto de argumentação devem ser muito válidos. E tinham muitas pessoas para você fazer um comentário, uma fundamentação, uma explicação
dentro do contexto do que o tema estava propondo. Como é que você começaria a redação? Olha, hoje pela manhã, conversando com uma aluna, ela me mostrou mais ou menos um rascunho dela? rascunho dela. E eu falei assim, nossa, a aula passada eu comentei sobre isso, aí mostrei para ela o slide e eu falei, eu começaria da mesma forma que você começou. Eu começaria, e até conversando com a professora Andresa, ela que tem em casa um cheiro bem grande, esteve aqui, Sim. professora de espanhol. Que habla espanhol. Isso. Conversando com a professora em sala, na sala dos professores, a gente discutindo, eu falei isso 2 dias antes do Enem. Eu falei, se a prova de redação, falei desse jeito, ela não vai me desmentir. Falei, eu usaria Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Livro incrível. Aí ela falou assim, esse livro é incrível, dava para nós usarmos em vários contextos, em vários temas. Quando foi na segunda, depois do domingo da prova, ela disse, professor, lembra da nossa conversa antes de ontem? Falei, lembro com perfeição. Uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi a professora que nós discutimos. Então, eu começaria contextualizando com a Carolina Maria de Jesus no Quarto de Despejo, onde ela traz todas essas problemáticas de discussão sobre a inferioridade da mulher em vários aspectos, sendo proposta, essa inferioridade, sendo proposta por uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade onde praticamente o homem só que agora, graças a Deus, com menos poder, ele ainda continua sendo o superior. Só que agora nós homens precisamos entender que tem lugar para todo mundo e o lugar da mulher só pode ser ocupado pela mulher. Isso mesmo. Em relação ao desenvolvimento, você achou que o tema deu muitas aberturas para tangencial ou não? Eu acredito que não. Eu também achei assim bem encaminhado. Como eu falei, não precisava ser a pessoa mais feminista do mundo. Não ter precisava. Um conhecimento de como a mulher tem um papel historicamente inferior dentro da sociedade e historicamente ligado à questão da casa, do cuidado. Isso. E de como a gente vem luta. Aí começa questões que eu acho que são mais realmente ligadas a que a mulher tem uma sensibilidade maior de enxergar essa questão de dupla, tripla jornada de trabalho, que vem sendo muito debatida agora. Um ponto importante, Tiffany, que muitos alunos comentaram e eu fiquei muito feliz por causa disso, a questão dos casos de discriminação de gênero do Brasil. Então, boa parte do trabalho de cuidado feito pela mulher, que não é remunerado, que não é valorizado, que é invisibilizado, se dá por conta dessa discriminação. Quando é o homem fazendo, é visto de uma outra forma. Lembra que a gente comentou há pouco sobre a questão do homem pai. Que faz o pai que faz algo em casa? No trabalho de cuidado, isso também é muito visto. A questão da discriminação, dos casos de discriminação de gênero no Brasil. Dava para a gente citar também, infelizmente, por que eu vou dizer infelizmente? Dava para a gente citar, infelizmente, as questões das raízes históricas que nós temos. E por que você diz infelizmente? Porque esse caso, essa problemática, ela é uma problemática já muito discutida há milhares de anos. E, infelizmente, nós ainda temos inúmeros problemas relacionados a essa questão da divisão de gênero, da questão salarial, que é muito importante, porque tem mulheres que trabalham, executam trabalho de cuidado e ganham, mas quando elas ganham menos que os homens. Sim. Quando ganham, né? E quando ganham, isso, né? Muitas vezes elas nem ganham. Uma outra coisa muito importante que eu também gostaria de citar é que lá na prova, geralmente quando eu estou conversando com os alunos, eu digo assim, pessoal, lembre-se que as estratégias argumentativas para serem usadas, elas dependem muito do tema proposto. Por exemplo, o tema proposto de 2015, eu falei isso aqui na aula do no outro Nota 10. podcast. O tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, se faz muito necessário você usar a Lei Maria da Penha. Sim. É uma estratégia argumentativa fundamental. Você falar do contexto da invisibilidade com relação ao trabalho de cuidado realizado pela mulher,
uma estratégia argumentativa que estava lá nos textos motivadores muito forte, a questão dos dados estatísticos. É muito importante você perceber isso. Então, tinham estratégias de citação filosófica, onde você poderia utilizar algumas das mulheres incríveis que fazem esse contexto ser muito... A gente discutiu aqui no podcast passado a presença, a visibilidade, a questão do empoderamento, a questão da forma como está sendo discutida a presença da Erika Hilton. Sim. Lembra que a gente falou sobre isso? Ela tem uma representação, apesar de ser uma mulher trans, mas ela tem uma representatividade feminina muito forte, que já quebra outros protocolos, outros tabus, mas que é uma mulher trans e que está fazendo o seu papel de uma maneira muito adequada. Ela não está lá falando de que ela é trans e tem que ter direito porque ela é trans. Ela está lá lutando pelo direito de todas as mulheres. Sim. As mulheres trans, as mulheres cis e toda e qualquer mulher. Além do mais, ela está lá também discutindo sobre o direito do homem. Sim. Que é o direito dele ter o dever das mulheres terem o direito igual dele. Exatamente. Deu pra entender, né? Eu entendi. O que você usaria mais no desenvolvimento? Olha, uma outra... Você falou discriminação. Isso. Falei sobre a questão da discriminação. Os dados, né? Que... Também. E eu não deixaria passar a questão da remuneração, porque é muito forte. Como eu disse agora há pouco, repito, existe sim mulheres que fazem o trabalho de cuidado e são pagas. Eu fiquei quando eu li, eu fiquei com um pouco essa dúvida, assim. Depois que eu fui ler mais, que a gente lê várias vezes para poder entender, né? Quando ele se referiu ao trabalho, eu fiquei com esse sentimento. São pessoas que são mulheres que trabalham só cuidando das pessoas, ou a gente tá falando de trabalho de mulheres que, independente de qualquer coisa, cuidam de alguém ou de algo? Com certeza. De uma forma geral. É no geral. Até mesmo porque você pode se especificar nos seus argumentos, falar da questão da diferença salarial, mas era no cuidado de modo geral. Tem um vídeo na internet que eu não lembro agora, é bem interessante, tem as duas imagens, né? Eu acho que quem acompanha muito a internet deve lembrar nos Instagrams da vida. Tem um vídeo, um homem e uma mulher do lado. Aí a pessoa pergunta, não aparece o rosto do homem. Aí diz assim, sua mulher faz o quê? Ele diz, não, ela fica só em casa. Aí do lado o vídeo, a mulher se acabando, fazendo 400 bilhões de trilhões de coisas. E ele diz que ela tá só em casa. Aí passa lá cuidando do filho, ela cuida da roupa, ela cuidando da comida, lavando e limpando a casa e estudando. E diz. Então, a mulher, ela é muito facetada. A gente tem que... Se você me perguntar, professor, mas tu é homem, tá falando tão bem da mulher assim, como é que tu sabe? Eu tive uma mãe indiscutivelmente perfeita. Eu tô dizendo que tive porque minha mãe já não tá mais nesse plano material, tá só aqui na minha imaginação, no meu coração e presente em espírito. Minha mãe já faleceu, mas minha mãe era incrível. Minha mãe não estudou, não teve instrução, assim, de estudo. Minha mãe teve 16 filhos. Caramba, você tem 15 irmãos? Não tenho 15 porque praticamente 6 não existem mais, assim. 2 minha mãe perdeu logo no parto. Sim. 1 ficou... ela não conseguiu segurar. 2, ela nasceu com algum probleminha e tal. Ao todo, nós somos 10. E minha mãe... Mas ainda assim, 10... Deve ser muito, 9 né? irmãos é pois coisa, né? Minha mãe cuidou de nós 10. Somos todos bem formados, com nível superior. Todo mundo numa boa. Pessoal incrível, meus irmãos e tal. Mas eu tô tentando demonstrar isso para mostrar o quê? Que eu compreendo bem sobre essa questão da mulher. Porque eu vivenciei isso junto com minha mãe, vivencio junto com minhas irmãs, vivencio junto com as minhas alunas, com as professoras. Hoje eu assisti uma aula de uma professora, beijo bem grande para ela, a Lu, ela sabe muito bem, eu assisti a aula dela pela manhã, a aula de professora de biologia, que eu fiquei assim, encantado. Era eu assim, babando com a professora. Meu Deus, a professora é incrível. Então, a mulher, ela tem esse papel. E aí, a gente volta para o tema proposto. Infelizmente, há uma grande invisibilidade. E os desafios enfrentados
para esse contexto de invisibilidade, Tiffany, são muito fortes. Você acha que valia a pena falar sobre essa questão das jornadas de trabalho? Porque a gente tá falando, tendo um tema falando sobre a invisibilidade desse cuidado que a mulher faz, né? Que historicamente foi ligado à mulher. E aí a gente começa, né? Quando a gente vai estudando história, a gente vai entendendo a partir do qual momento a mulher vai entrando no mercado de trabalho. Só que a partir do momento que ela entra, ela acumula. Ela não deixa de lado o papel de cuidadora do lado, cuidadora da família. Ela acumula duas funções. Então, a gente tem esse debate da mulher ter uma dupla, tripla jornada de trabalho, que é se dedicar ao seu trabalho, né? Ao seu trabalho comercial, digamos assim. Como o homem se dedica e quando chega em casa... Eu tenho que fazer tudo. Também. Você falando, inclusive, eu queria que a gente comentasse também, porque esse vídeo repercutiu bastante depois que o tema saiu. No último mês, teve um programa do Profissão Repórter falando sobre separações de casais. Eu lembro. E tinha um casal se separando lá e o cara falando que se separou porque a mulher não lavou uma roupa dele, não fez uma... enfim, né? Bem problemático isso aí. Mas você acha que valia a pena falar sobre isso? Sobre como as mulheres acumulam essa função e como isso acaba impactando na nossa vida? Com certeza. E é essa problemática dessa discriminação de gênero que fez eu lembrar de minha mãe. Sabe por quê? Porque eu sou o segundo mais novo. Sim. Nós somos 10. Eu sou o bicaçula, né? Lá em casa nós somos 7 homens e 3 mulheres. Em compensação, o número masculino é maior. Sim. Mas nós aprendemos, por isso que eu citei minha mãe, tá, pessoal? Nós aprendemos que quem é que lava o prato? Quem é a come. mulher, né? Ah, sim. porque eu aprendi. Hoje em dia tem essa consciência. Não, eu tô dizendo pra você responder dessa forma mesmo. Porque pra sociedade, quem é que lava o prato é a mulher. Lá em casa não é assim, não. É quem como você come. responder. É quem sujou. Lava quem suja, limpa quem suja. Não tem essa questão de ser... Isso é trabalho feminino. Isso é trabalho de quem precisa fazer o trabalho. Não foi você que comeu, sujou o prato, o talher. Lave-o. Eu aprendi assim. Sim. Por isso que eu citei a minha mãe como uma pessoa que não teve tanta instrução acadêmica, mas em compensação tinha uma visão de mundo fora do comum. Então ela já dizia que os direitos que minhas 3 irmãs possuem são os mesmos direitos que eu e os meus 6 irmãos possuímos. Sua mãe é uma grande feminista. Incrível! E olha que minha mãe é lá, né? Por isso que eu tô falando o quanto essa invisibilidade, ela ainda é presente na nossa sociedade. Então, é necessário que a gente discuta sobre isso. Claro, pessoal, a gente tá falando aqui num debate, assim, bem amplo, bem aberto, mas lá você deveria escrever de uma forma mais fundamentada, bem argumentada. Eu não sei mais se objetiva mais também. objetiva. Eu não sei se quem está acompanhando o podcast lembra. E eu falei aqui no nosso podcast que eu trouxe 3 temáticas. Uma segunda era sobre o papel da mulher no futebol. Sim. Lembra que a gente comentou? Falou sobre isso, sobre esse tema do futebol feminino, né? Isso que eu até falei, que teve a Copa Feminina da FIFA esse ano, a primeira Copa. Ali, eu já estava deixando claro para você que a mulher precisaria desse processo de visibilidade. Claro que eu não estava dizendo, pessoal, isso vai cair no Enem como processo de visibilidade do trabalho e cuidado. Assim também não, porque aí eu ia ganhar muito dinheiro, né? Mas era a visibilidade da mulher. Sim. E essa visibilidade trouxe um contentamento para as pessoas que foram fazer a prova. Eu acho que é muito aquilo que a gente falou sobre tá estudando e assim, ligar a transdisciplinaridade das coisas. Porque, por exemplo, é impossível você ir estudar sobre o futebol feminino e a representatividade da mulher no futebol sem você pegar conceitos básicos do papel da mulher na sociedade, que esses mesmos conceitos poderiam ser usados no tema como foi esse tema da visibilidade do cuidado. Então, quando você conhece o assunto de uma forma geral, você tem, pelo menos, como você falou, um fundamento para ir num viés. Perfeito. Elismar, agora eu queria que a gente falasse das intervenções, porque essa foi assim, eu fiquei... Viu o tema? Nossa, eu vou arrasar agora. E aí eu fiquei...
tipo, introdução, desenvolvimento dá argumentos, mas quando chegou na conclusão, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, pra que lado eu vou? Porque, novamente, aquilo que a gente falou no outro podcast, né? Um problema de bilhões de anos, né? Desde quando o mundo é mundo, um problema, e o Enem querendo que eu resolva esse problema. Como é que eu proponho, o que é que eu proponho para que a gente possa vencer os desafios e tornar o trabalho de cuidado da mulher no Brasil visível? Ótimo, perfeito. Realmente eu achei a parte mais difícil desse tema fazer essas propostas de intervenção. Ótimo, uma perfeita pergunta. Eu vou utilizar a mesma resposta que eu dei para alguns alunos hoje pela manhã, quando eu conversava com alguns sobre o tema. Principalmente se faz necessário que o governo, né, em suas tantas instâncias aí, a questão dos ministérios, principalmente o Ministério do Trabalho, possa propor determinadas leis que busquem a validação de políticas públicas nesse contexto. Então, eu começaria a minha intervenção nessa vibe. Sim. Buscar leis que pudessem propor políticas públicas para dar mais visibilidade à mulher nesse sentido. Eu também ia adentrar no contexto de programas ou de propagandas que pudessem ser expostas na mídia e que pudessem validar, né, diante do conhecimento das pessoas, validar esse processo de visibilidade. Vou dar um exemplo claro, fugindo um pouquinho do tema do trabalho, mas sem esquecer essa questão de validação da visibilidade. Quando eu falei da Copa FIFA, era impossível a gente discutir sobre essa questão da Copa Feminina e a gente não citar que a Marta, que é uma jogadora incrível, maior que temos. Eu não tenho dúvidas de que ela ouviu o que o Enem gostaria de não ouvir nessa prova. Mulher, você é uma mulher. Mulher, e por ser mulher, você devia estar lavando roupa e não jogando bola. Você devia estar lavando a louça ou cuidando do filho e não jogando. E a Marta respondeu como? Ela respondeu com um processo de visibilidade indiscutível. Ela foi, se não me engano, 5 ou é a 6ª já? Não lembro mais. Não vou lembrar, mas foi um número... No mínimo 5. 5 vezes a melhor jogadora do mundo. A resposta da Marta. Por que eu estou falando do jogo? Porque é um contexto de visibilidade. Então, quando o trabalho de cuidado feito pela mulher for visto, for analisado de uma maneira importante, de uma maneira salarial adequada, de uma maneira que não inferiorizasse, com certeza seria uma proposta de intervenção. Você acha? Eu fiquei pensando nisso. Você acha que valeria a pena propor, colocar lá na minha conclusão, propor que o trabalho de cuidado fosse, tipo, legalizado, com certeza, fosse remunerado? Porque eu fiquei com um pouco de receio. Meu certeza. Deus, porque vão tirar dinheiro de onde? Porque só o que a mulher faz é cuidar. É cuidar. Talvez aí a gente tornasse as coisas visíveis. Quando mexesse nos homens e no dinheiro, né? Que são as duas coisas que regem esse sistema capitalista patriarcal. Aí talvez as coisas mudassem. Mas eu fiquei com esse receio. Será que valeria a pena propor isso? Vou fazer uma perguntinha para você bem clara, rápida, nítida e ao mesmo tempo bem direta. Tá. Se perguntasse para você, qual é a sua profissão? Você responderia o quê? Estudante. Estudante. E se você me perguntasse qual é a sua profissão, eu iria dizer, eu sou professor. Se perguntasse para essa senhora que está aqui do lado, qual é a sua profissão? Ela ia dizer, não, eu não trabalho, eu sou dona de casa. Entendem? Eu fiquei com um pouco de receio, mas você falando... Porque, assim, eu acho que é isso que torna o trabalho da mulher nesse sentido invisível. Porque se a mulher tá ali cuidando do lar, só cuidando da casa, mas o trabalho dela permite que outra pessoa não tenha que fazer e essa outra pessoa possa trabalhar fora de casa, né? Isso mesmo. Vou dar um outro exemplo para a gente não ficar só dentro de casa. Se eu perguntasse para você qual o seu trabalho, sua profissão, você dizer, eu sou estudante. Se você me perguntar, eu vou dizer, eu sou professor. Se perguntar para essa moça que está aqui do lado, ela vai dizer que ela é psicóloga. Aquela ali vai dizer que é advogada. Se eu perguntar para essa, ela vai dizer, não, eu não trabalho. Aí eu digo, e como você é remunerado? O que você faz de renda? Como você se mantém? Como você se mantém lá? Não, eu cuido de um senhor de 80 anos que mora próximo à minha casa.
Já faz mais ou menos quase 10 anos que eu cuido desse senhor. E, como eles dizem na casa dele, eu já sou praticamente da família. Ai, Jesus. Aí eu vou dizer, essa mulher, ela tem um trabalho? Para a sociedade ela não tem. Ela não tem. Ela não tem. Então precisa-se que leis estabelecidas como políticas públicas para regulamentação desse tipo de serviço. Para ser um trabalho de cuidado. E é um trabalho lindo, é um trabalho essencial, né? É um trabalho importante e a gente precisa de políticas públicas para isso. A gente precisa, dentro dessas políticas públicas, uma questão de igualdade e também de coerência na questão salarial. Sim. A gente precisa de que, muitas vezes, essa discriminação de gênero ela seja mitigada. Por exemplo, se fosse um homem fazendo, era diferente. Sim. Quando é uma mulher, e assim por diante. Valeria a pena, então, sugerir que, por exemplo, o Ministério do Trabalho fizesse uma articulação em parceria com o Ministério da Mulher, né, que a gente tem agora, para a gente tornar esse trabalho de cuidar desde dentro de casa, do dono de casa. Mas não é interessante como você pode colocar aqui a função de uma pessoa é dona de casa e, ao mesmo tempo, não é um trabalho? Isso. Tipo, como você falou, né? O que é que você faz? Sou professor. Aí o que é que você faz? Sou dona de casa. Mas você recebe para ser professor e a dona de casa não recebe para ser dona de casa. Aí alguém que tem um pensamento bem contraditório à prova e à proposta do Enem vai dizer, mas ela não trabalha. Ela fica em casa. Essa pessoa não lava a louça. Essa pessoa não lava a louça. Mas a gente não escuta, mas ela não trabalha. É doido, porque, por exemplo, em casa você... se uma empregada doméstica, qual é o trabalho dela? Cuidar da casa de outra pessoa. E aí, quando ela cuida da casa de outra pessoa... Ela trabalha. Ela trabalha. Mas quando você cuida da sua própria casa... Você cuida só da casa. Você só cuida da casa. Trabalha. Qual outra proposta você levaria, além dessa questão de políticas públicas? Uma outra proposta que eu também poderia intervir, né? Uma outra intervenção seria também que o Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério da Educação, pudesse promover determinadas campanhas nas escolas para dar visibilidade a esse contexto. Entendeu? Do mesmo jeito que se faz, por exemplo, quando se quer dar visibilidade ao dia da avó, dos avós, do avô, da avó, dá aquela visibilidade, que isso também fosse dado. Como hoje nós temos determinados materiais didáticos que fazem alusão ao contexto das músicas, das danças, da cultura afro-brasileira, que antes não tinha nos livros. Sim. Né? E que hoje tem. A questão das pessoas, campanhas e propostas, palestras e seminários que pudessem trazer à tona problemáticas como essa, que essa problemática não fosse trazida apenas na prova do Enem. Sim. Se isso fosse discutido nas escolas, na mídia... Você acha que é sempre uma boa sugerir essa questão de... Eu gosto sempre porque assim, a gente falou disso, né? De propor solução a curto e a longo prazo. Isso. E aí, quando a gente lida com a educação, quando a gente lida com a escola, com quem com a nova geração, se a gente sugere que o trabalho seja regulamentado, a gente resolve a situação para quem já está vivendo. Mas como mudar essa cultura de invisibilidade na escola? Você acha que se eu levasse uma proposta de intervenção falando não só sobre a visibilidade, não, a mulher realmente está aqui, mas se eu sugerisse campanhas, até mesmo projetos voltados através do Ministério da Educação, como você falou, para incentivar o cuidado independente do gênero, que tipo assim, de mostrar como o homem, isso ele mesmo. Também, você acha que seria uma boa ou eu estaria fugindo do tema? Não estaria. Na minha opinião, não estaria. E por que eu estou dizendo na minha opinião? Porque aí eu volto ao início do meu vídeo colocado na internet da vida. Eu coloquei que a partir de agora, querendo ou não, os alunos só têm uma coisa a se fazer: esperar. E não é esperar, eu agora vou usar igual ao grande filósofo.
não é esperar de espera, não. É de esperar de esperançar. Né? É de ficar esperançoso. Mas por que eu estou dizendo esperar? Porque vai depender muito do corretor que pegar a sua redação. Por exemplo, se fosse eu corrigindo a sua redação, levando em consideração esse processo de intervenção que você está falando, eu iria adorar. Principalmente porque eu sou professor, porque eu sei que quando muda-se na base, o processo vai ser mudado depois e tal. Hoje, por exemplo, nas escolas, quando as pessoas falam da questão do racismo, ele é visto de maneira diferente. As crianças pequenininhas hoje, elas estão sendo instruídas de uma forma diferenciada. Então, eu sei que vai demorar, mas daqui a algum tempo nós vamos ter uma sociedade, pelo menos racista do que do que tinha antes, do que tinha agora. Por exemplo, e você diz assim, mas isso é utopia. Não. E eu provo. Quer que eu prove? Se fosse algum tempo atrás, não estaria aqui na bancada um homem e uma mulher conversando. É verdade. Não teria. Era um homem e outro homem. Porque você não teria esse espaço. E agora a gente não tem. Quiçá, daqui a algum tempo, a gente tenha o trabalho de cuidado sendo remunerado, o trabalho de cuidado sendo bem remunerado, coerente, o trabalho de cuidado que é feito doméstico, né? O trabalho da mulher em casa, ele também tem essa remuneração. Sem contar que, como você falou, a dupla jornada de trabalho da mulher, além de fazer o trabalho fora, ela também faz o trabalho em casa. Esse trabalho de casa, ele não é reconhecido como trabalho e isso faz com que ela se prejudique naquele trabalho fora, onde é conhecido como trabalho. Você falando em dupla jornada, e aí o último ponto que eu queria falar de intervenção, que foi outra coisa que eu pensei, falando sobre essa questão da dupla, tripla jornada de trabalho, não só, por exemplo, as mulheres que cuidam da casa, mas as mulheres também são vistas como as cuidadoras das pessoas. Isso. Então, se você tem irmãos e irmãs, quando os pais envelhecem, geralmente quem cuida dos idosos, das pessoas nesse processo de envelhecimento são as mulheres. E é tanto que algumas vezes quando não tem uma mulher, uma descendente mulher, há um desespero, né? Quem vai cuidar? E aí acaba que se o homem ele casar com uma mulher, quem cuida dos pais do homem é a mulher, né? Então, assim, o cuidado sempre é a mulher. E aí eu fiquei pensando, será que valia a pena propor que, por exemplo, uma mulher que ela tem um responsável, eu cuido realmente essa casa, essa pessoa, né? E isso pode ir desde uma criança até um idoso. Se eu tenho uma pessoa que é dependente do meu cuidado e eu tenho uma dupla jornada, será que valia a pena propor projetos de lei, propor que o mercado de trabalho ele seja mais agradável para mim? Com certeza. Que eu tenha uma jornada de trabalho diferente, que eu tenha horas diferentes, que eu tenha uma remuneração diferente. Será que valia a pena propor? Valia a pena, com certeza. Nossa, E você tocou num ponto importantíssimo. Você falou da questão da mulher que tem um trabalho de cuidado, daquelas pessoas que têm a dependência. Sim. Alguns alunos comentaram comigo e eu fiz questão de parabenizá-los. A questão do trabalho de cuidado das pessoas idosas, do trabalho de cuidado em casa, o trabalho de cuidado com as pessoas com deficiência. Isso também é importantíssimo. Eu fiquei pensando nisso, porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela tem o seu benefício, né? Só que, assim, o benefício que a pessoa com deficiência recebe é para ela, para gerir a vida dela, né? E, assim, geralmente, se você for realmente 100% dependente, é para gerir a vida dela. Mas e a vida daquela pessoa que tem... Eu já tive contato com algumas mães de crianças que, por exemplo, têm paralisia cerebral. Então, assim, são pessoas que realmente não têm como se dedicar a outro ofício porque aquela criança, aquela pessoa depende 100% do seu cuidado. E aí ela não é um cuidado... E aí, como ela gera a vida dela? Sabe, assim, como o ofício dela não é cuidar daquele ser humano, é meio como se, às vezes eu acho que contradiz, ou até mesmo que a nossa Constituição fala que todos estamos responsáveis por todos, por exemplo, aí todos estamos responsáveis pelas crianças, mas é como se só a mulher, nesse caso, tivesse a obrigação de cuidar daquela criança, como se o Estado não tivesse a obrigação, né? 3 pontos, como eu falei, são importantíssimos nesse tema. E quem fez a redação
e esqueceu de um desses pontos, infelizmente, na minha concepção, eu corrigindo a redação, eu teria que tirar alguns pontos seus. Primeiro, não dá para esquecer do contexto do desafio da invisibilidade. A gente Chave, sabe, né? Essa questão da invisibilidade é uma isso. chave. A mulher, hoje, ela tá um pouco mais visível. Ainda bem, né? Claro. Mas a gente sabe que ainda é muito invisível o processo de análise da presença da mulher. Seja onde for, seja em qualquer mercado de trabalho, em casa, onde for. A mulher ainda é invisível. Então, quem esqueceu de falar da invisibilidade já começou perdeu uns perdendo. pontinhos, né? Segundo, quem não conseguiu falar bem da questão do trabalho de cuidado também perdeu. Desse trabalho que muitas vezes é remunerado, mas não é corretamente remunerado. Muitas vezes ele é remunerado, mas quando é uma mulher, a remuneração é diferente do homem. O trabalho de cuidado que acontece em casa, que acontece em vários lugares. Quem esqueceu disso também está fora. Ou também perdeu muito. E quem esqueceu de associar essa invisibilidade ao contexto do trabalho de cuidado realizado pela mulher, aí também perdeu muito. Então, são 3 eixos, né? Que eram importantes. São 3 pontos que eu citei muito para os alunos. A maioria dos alunos que chegaram até mim disseram assim: professor, dê uma olhadinha aqui no meu rascunho. Professor, você acha que eu fugi do tema? Professor, você acha que tá boa essa argumentação? Antes de começar a ler, eu passei essa informação. Ó, antes de mais nada, eu já vou lhe dizendo que eu preciso encontrar no seu texto esses 3 viés. Eu preciso que você fale desse contexto da invisibilidade, preciso que você fale do contexto relacionado ao trabalho de cuidado e preciso que você estabeleça isso quando realizado pela mulher, porque o tema pedia isso, né? Ah, mas tem homens que fazem esse trabalho de cuidado. Eu sei que existe. Sim. Mas o tema pedia para falar da invisibilidade desse tipo de trabalho realizado pela mulher, que é muito, muito mais invisível do que quando realizado pelo homem. Então, quem escrever um texto levando em consideração esses 3 pilares, pode apostar que a nota vai vir muito boa. Você acha que esse ano a gente vai ter mais notas 1000 na redação? No último aulão que eu dei para a maioria dos meus alunos, eu levei uma comparação de 2013, se não me falha a memória, 2012, até 2022. A diferença é gigantesca. Se não me falha a memória, vocês alunos me perdoem aí se eu não tiver certeza, mas eu vou falar aproximadamente para não ser tão errôneo. Em 2013, 2012, 2013, aproximadamente 480 ou 400, mais de 400 alunos tiraram nota 1000. Quando foi para 2014, 2015, isso já diminuiu para uns 200. Quando foi para mais ou menos, aí vai diminuindo, né? Resumindo, alguns anos atrás tinham 50 e poucos. Aí no ano passado e no ano retrasado, se não me falha a memória, foram 19. Sim, acho que foi 19 mesmo. 19. Então, a tendência, e isso acontece de uma forma muito importante também. Por quê? Porque a tendência não é que o Enem vai ficando mais difícil. O tema do Enem esse ano foi maravilhoso. Claro, objetivo, direto, fácil de se analisar. Porém, o rigor está sendo nas correções. Sim. Porque eu conversava com um aluno hoje pela manhã, eu disse, meu Deus, como eu ficava triste quando eu encontrava a redação de Tiffany com 1000 pontos. Tirou 1000 na redação, nota máxima, com muitas falhas gramaticais, vários erros de estrutura, rasuras, letra ilegível e tal. E eu ficava, como pode? Enquanto a gente encontrava redações muito bem escritas, que não tinham essas falhas e que tiravam uma nota razoavelmente boa. Então, o rigor na correção está sendo maior. Porém, o rigor também em executar as redações, esse ano tem sido bem melhor. Então, eu acredito que deve haver, né, um aumento. Quem sabe um dos meus alunos vai ter. Vamos esperar e esperançar, como você falou, esperar né? de esperançar. E se tiver, olha, eu volto para TCM. Um aluno meu, 1000 pontos na redação, eu volto para TCM, quero nem saber. Vamos ouvir falar aqui qual foi essa mágica que você fez. Mas eu acredito muito que o rigor está sendo maior, porém também a preocupação dos alunos em escreverem
também está sendo maior. Então, vamos pelo menos esperançar de que haja um aumento aí de notas. Se não me falhe, no Rio Grande do Norte foram 2. Eu acho que foi. Né? Foram 2 no Rio Grande do Norte. O local que teve mais, eu acho que foi Rio de Janeiro e São Paulo, se não me falha a memória, que foram 4. Eu tinha mais ou menos isso em mente, mas não tenho com tanta precisão. Então é importante que a gente aumente esse número. De 19, talvez hajam aí umas 30 pessoas, também não vamos exagerar, mas umas 30 pessoas eu adoraria que tivesse nota 1000. Elismar, resumidamente, tema bom, dá para tirar nota boa. Tema maravilhoso, importante, necessário. A mulher, ela tem que ocupar, sim, o seu espaço, um espaço que é dela por direito. Não esqueçamos disso, tá? Porque às vezes a gente, mas o homem... Mas é porque o homem sempre teve esse espaço, esse direito de ter o espaço. E a mulher não. Numa sociedade machista, patriarcal, vinculada a um contexto histórico muito complicado, a mulher precisa ser mais visível. E eu fecho com a colocação que eu fiz no vídeo. Gente, sem as mulheres, o nosso mundo seria pela metade. Então... Eu acho que é tão, assim, fora de moda, sabe? Você ser contra as mulheres e não reconhecer a importância. Tão fora de moda, né, pessoal? Pessoal, vamos ficar dentro, né? Tão chato, assim. Já passou dessa época. Elismar, muito obrigada. Tanto pelas suas dicas, como eu acrescentei aqui, né? Falar sobre um tema, seja visibilidade da mulher e pegar esse contexto geral e adaptar ao que a gente viu, como, por exemplo, foi esse tema da redação. Foi fundamental e você trouxe várias dicas pra gente, desde a montagem, desde a estrutura, até realmente abordagens pra gente lidar com o tema. Muito obrigada por essa participação, por essa conversa maravilhosa. Que bom, eu adorei também, fico muito feliz, né? Porém, eu não poderia deixar de finalizar esse podcast. Quando eu estava em casa, me arrumando, eu estava indo para cá, eu pensei, eu preciso finalizar dessa forma. Nós, professores, somos incríveis. Nós, professores, não precisamos e nem deveríamos termos a pretensão de adivinhar o tema. Eu não sou adivinha. Mas nós, professores, trabalhamos tanto, discutimos tantas problemáticas dentro de sala de aula. A gente que trabalha com a disciplina de redação tem uma carga muito tão grandiosa e tudo, que nós merecemos, sim, os aplausos. Os professores de escolas privadas, professores de escolas públicas, os professores daqui da cidade. Um beijo bem grande para todo mundo. Eu quis dizer o nome de alguém, mas com medo de esquecer, né? Porque há uma rivalidade também muito grande entre os professores e tal. Eu sempre admirei todos os professores. Um beijo para Isabela Jade, que é professora de redação. Um beijo para Marcela Mello. Um beijo para Lucas Vinícius, Caio Moura, Suliane, Suiane, todo mundo que é professor de redação, aqueles que trabalham nas escolas públicas, que dão assim o sangue para que o aluno aprenda a fazer o texto. Então, professores, vocês são incríveis. Nem precisaria a gente adivinhar temas propostos. O que é necessário e importante é fazermos com que os nossos alunos tenham a capacidade e o conhecimento de escrever bem sobre qualquer tema proposto. Isso é o mais importante de tudo. E claro, como eu mandei um parabéns para todo mundo, né? Eu tenho que mandar um parabéns para mim também. Então, Elismar, você é show. Parabéns. E eu aproveito para parabenizar mesmo, Elismar, como você falou, acho que as suas aulas, o conteúdo que você passou pra gente, preparou a gente para escrever bem, independente de qualquer tema. Isso mesmo. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por participar do Nota 10, por participar do nosso podcast Nota 1000. Foi um prazer. E para você que está aí nos acompanhando, que veio aqui, escutou, viu o nosso podcast falando sobre os temas, agora vai voltar e vai acrescentar aí no seu conhecimento sobre como foi essa redação do Enem 2023. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. E você ainda confere mais o nosso conteúdo no canal, nas multiplataformas da TCM. Também tem muita coisa legal lá no nosso Instagram. Tem conteúdo que vai servir para sempre. Não é só para o Enem 2023, tá? Para sempre. Confere lá no nosso Instagram, @nota10
TCM. Eu vou Ai, ficando... parabéns, Ah. né? Você. Parabéns Obrigada. a ti também pela condução do programa, por ser mulher e por tudo mais. E como eu sempre encerro as aulas, Tiffany, com alguma frase e tudo, eu não poderia deixar de dizer, como diz o nosso querido Paulo Freire, não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes. Aí, muito obrigada e até uma próxima. Tchau, gente. Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.